A madrugada em Moscou estava coberta por uma névoa pesada quando a comitiva venezuelana atravessou os portões de um edifício estatal russo sob sigilo absoluto. Não havia bandeiras, não havia declarações públicas, apenas veículos escuros e um conjunto de assessores visivelmente tensos. No centro de tudo estava Delcy Rodríguez, vice-presidenta da Venezuela e figura-chave do regime de Nicolás Maduro. Sua presença em território russo, confirmada por diversas fontes diplomáticas, abriu uma nova e inquietante página no tabuleiro geopolítico, levantando dúvidas sobre o destino do governo venezuelano, a posição real de Maduro e os próximos movimentos de potências que já observam a crise venezuelana como um conflito de alcance global. A notícia veio a público de forma fragmentada, quase como vazamento calculado. Inicialmente, rumores circularam entre diplomatas europeus e correspondentes internacionais. Poucas horas depois, a confirmação. Delcy Rodríguez estava na Rússia em encontros reservados com autoridades do Kremlin. O momento não poderia ser mais sensível. Nas últimas semanas, a Venezuela vinha sendo alvo de uma sucessão de choques políticos, sanções ampliadas, pressões militares indiretas e, sobretudo, especulações cada vez mais persistentes sobre a situação pessoal de Nicolás Maduro. Em meio a esse cenário, a viagem da vice-presidenta assumiu imediatamente contornos de urgência estratégica. Os acontecimentos que levaram a esse deslocamento começam dias antes, quando fontes do alto escalão diplomático passaram a relatar sinais de ruptura interna no regime de Caracas. Crescia a inquietação entre aliados regionais, serviços de inteligência e investidores internacionais. Havia informações contraditórias sobre a presença física de Maduro no país, sobre seu estado de saúde e até sobre sua capacidade de manter o controle efetivo do aparato estatal. A visita de Rodríguez à Rússia, nesse contexto, soou como uma tentativa de consolidar garantias, assegurar apoio e redesenhar linhas de proteção para o núcleo duro do poder venezuelano. A mídia de centro, liderada por veículos como a Reuters, tratou o episódio com cautela e precisão técnica. As reportagens enfatizaram que a viagem de Delcy Rodríguez teria sido motivada por conversas estratégicas, envolvendo cooperação política, econômica e de segurança. Segundo essas fontes, Moscou estaria desempenhando papel ativo na sustentação do regime venezuelano, avaliando cenários de transição, proteção de ativos e possíveis rotas diplomáticas para enfrentar o crescente isolamento de Caracas. O foco central dessa narrativa é institucional. Não se trata apenas de uma viagem, mas de uma engrenagem geopolítica funcionando a portas fechadas, onde Venezuela e Rússia reavaliam alianças num mundo cada vez mais polarizado. Sob esse olhar, a Reuters descreve a presença de Rodríguez como um movimento pragmático. A vice-presidenta surge como interlocutora direta de Moscou, alguém que representa não apenas o governo, mas a continuidade do sistema político venezuelano. As fontes indicam que discussões envolveram garantias de financiamento, acordos energéticos, proteção jurídica internacional e, sobretudo, a manutenção de um eixo de resistência frente à pressão dos Estados Unidos e de seus aliados. Nada é apresentado como ruptura abrupta, mas como ajuste fino de estratégias. Já a mídia de esquerda internacional, representada por veículos como o Infobae e outros correspondentes latino-americanos, adotou um tom mais dramático e politizado. Nessas narrativas, Delcy Rodríguez aparece não apenas como vice-presidenta, mas como possível herdeira de Maduro, figura que prepara a sucessão de um regime pressionado por forças externas e internas. Os textos ressaltam que a viagem ocorre em meio a denúncias crescentes, manifestações esporádicas e uma economia venezuelana ainda frágil, apesar de sinais pontuais de recuperação. Nesse enquadramento, Moscou é vista como fiadora de regimes contestados, uma espécie de porto seguro para governos sob cerco. A presença de Rodríguez em território russo seria, portanto, mais do que uma missão diplomática, seria um gesto de sobrevivência política. Os artigos dessa linha destacam o simbolismo do momento, lembrando episódios históricos em que líderes ou seus representantes buscaram proteção em potências estrangeiras diante de colapsos internos. A mensagem implícita é clara. A Venezuela estaria se preparando para um cenário de transição turbulenta e a Rússia seria o principal pilar de sustentação desse processo. A mídia de direita, por sua vez, trouxe uma leitura ainda mais explosiva.
Veículos como El Vocero publicaram versões segundo as quais Delcy Rodrigues não apenas se encontra na Rússia para negociações estratégicas, mas estaria buscando garantias pessoais e políticas em meio a uma crise profunda no regime. Alguns textos chegaram a sugerir que a própria presença de Rodrigues fora da Venezuela indicaria que o poder real já estaria se deslocando, que Maduro poderia estar isolado, incapacitado ou mesmo fora do país. Em determinadas narrativas, a vice-presidenta surge como protagonista de uma transição silenciosa, articulada entre Caracas e Moscou. Esse viés acentua o componente conspiratório do episódio. Para esses analistas, a Rússia não apenas apoia a Venezuela, mas prepara cenários de extração, proteção de líderes e realocação de ativos estratégicos. A viagem de Rodrigues seria um capítulo visível de um plano mais amplo, envolvendo garantias de asilo, blindagem financeira e acordos de sobrevivência política. O tom é de alerta. O que está acontecendo agora, segundo essa leitura, moldará o futuro da América Latina, a posição dos Estados Unidos no continente e o equilíbrio de forças no hemisfério ocidental. Ao juntar essas três lentes, centro, esquerda e direita, o quadro que emerge é o de um regime sob pressão máxima, buscando desesperadamente estabilizar suas bases externas enquanto o terreno interno permanece instável. A presença de Delcy Rodrigues em Moscou deixa de ser um simples evento diplomático e passa a simbolizar um momento crítico da política venezuelana. Ela encarna tanto a continuidade do projeto chavista quanto a incerteza de seu futuro. A Rússia, nesse cenário, atua como fiadora e estrategista. Para Moscou, a Venezuela não é apenas aliada ideológica, mas peça-chave no xadrez global, especialmente diante das disputas com Washington e seus parceiros. Garantir a sobrevivência do regime de Caracas significa manter uma frente de influência no continente americano, desafiando diretamente a hegemonia dos Estados Unidos. Cada reunião em Moscou, cada conversa reservada, cada documento assinado carrega implicações que ultrapassam a crise venezuelana e se projetam sobre o sistema internacional. Enquanto isso, a ausência de informações claras sobre a situação de Maduro alimenta especulações. A pergunta que ecoa nos bastidores é simples e perturbadora. Se tudo estivesse sob controle, Delcy Rodrigues precisaria estar em Moscou neste momento? A resposta não é objetiva, mas os sinais indicam que a Venezuela atravessa uma de suas fases mais delicadas desde o início do chavismo. A narrativa se fecha, portanto, com uma sensação de suspensão histórica. Não se trata apenas de uma vice-presidenta em visita oficial. Trata-se de um regime em busca de garantias, de um aliado que calcula riscos globais e de um continente que observa, em silêncio, a reconfiguração de forças que pode redefinir seu futuro político. As decisões tomadas agora, longe dos holofotes, nos salões fechados do Kremlin, podem determinar não apenas o destino da Venezuela, mas o equilíbrio geopolítico de toda a região nos próximos anos.